Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, senhoras e senhores. Gabriel Greenberg na área, consultor de empresas, aqui com meu grande amigo Cláudio Kishise, empresário, empreendedor e hoje investidor. E aí, pessoal, beleza? Todo mundo animado? Fala de controle? Hoje o tema é dúvida desacelera. Tema bacana pra gente falar e conversar, cara, porque assim, né? A dúvida vai desacelerar? Sim, não, talvez. Fique até o final do vídeo que vocês vão ver. Não, mas assim, ó, falando, a gente brinca tudo, né? Mas esse é um ponto muito sério que a gente percebe, né? Eu, principalmente, que tô nas empresas falando com os gestores, onde a dúvida passa a ser um grande inimigo da progressão dos resultados. Então, assim, quando a gente vai perguntar, a dúvida desacelera? Sim, a dúvida vai desacelerar. E tem certos momentos ainda que a dúvida é tão presente e tão intensa que às vezes ela até te paralisa. Você não consegue tomar ação e decisão por conta dessa ambiguidade de escolha. Com certeza. Ó, deixa eu dar um exemplo aqui, até para a galera ter uma ideia do que seria dúvida desacelera, tá? Imagine você dentro da sua residência, né, que agora a gente está confinado aqui, e já é a tarde da noite e tá breu total, enfim, mas a tua casa tem luz. E você tá lá, encostado na parede da sua residência e faz um desafio para você. Você vai sair daquele ponto e atravessar o mais rápido possível a sua residência, certo? Aí você conta quantos minutos foi, ou segundos. Pronto, beleza. Aí o que você faz? Agora você vai fazer com o mesmo movimento, o mesmo percurso, só que com a luz apagada, breu total, certo? Com certeza você não vai fazer na mesma velocidade. Por quê? Um medo de você tropeçar, um medo de você se machucar, né? Você não está enxergando o caminho que você está percorrendo, apesar de que você tem uma ideia do que seria. Então o que é isso? Você não tem foco no caminho, no objetivo, aonde você quer chegar. Ou seja, você não dá luz a esse caminho. Que aí você vai começar a perceber. Você vai começar a perceber os obstáculos, né? Que aqui tem um obstáculo e ver da melhor forma como você contornar esse obstáculo e chegar nos seus resultados. Por isso que a gente vê tanta gente falando assim, nossa, de repente o Gabriel ficou rico? Não, ele levou 10 anos para ficar milionário, né? Criou-se muitos obstáculos e tal, mas como ele tinha foco no seu objetivo, com metas definidas, ele observou que cada obstáculo que ele tinha que de alguma forma desviar ele ou ultrapassá-lo, tá? Onde ele foi progredindo até chegar à sua meta de ficar milionário antes dos 30 anos de idade. É verdade. Uma coisa bacana. Então é mais ou menos assim, né, Gabi? O que você acha? Sim, eu concordo com essas analogias que você fez, e muito bem feitas, por sinal, porque na hora do jogo, né, de você estar no momento de tomar as decisões e fazer o que precisa ser feito, as dúvidas vão ser inevitáveis, não adianta, né? Você vai sempre ter duas escolhas, A ou B, e 50% de chance de acertar ou errar, né? Agora, o que a gente consegue fazer com isso, né? O que a gente consegue trabalhar de uma forma com que a gente diminua os riscos, amenize, né, os riscos e antecipe crises. A gente tá passando por um momento conturbado e tudo mais. Quantas dúvidas foram geradas antes desse momento acontecer? Paralisaram as ações e demoraram, né? As empresas demoraram para tomar as decisões, porque era dúvida, era incerteza, era, meu Deus, se eu fizer isso, vai acontecer tal coisa. Ah, mas se eu fizer tal coisa, vai me acontecer aquela outra coisa. E a gente fica sempre no e se. Então, eu acho que seria muito bacana a gente falar aqui, Cláudio, o antídoto disso tudo, né? A gente perceber aonde que é o momento que a dúvida vai começar a desacelerar e o porquê. Eu sempre falo nos vídeos que a gente tem que tratar as causas e não as consequências que a gente está sofrendo. Bom, o que eu vejo assim que traz essa desaceleração no processo de crescimento de qualquer pessoa ou empresa é exatamente a falta de planejamento. Primeiro, ela não sabe nem onde que ela está, para começar. Ou seja, ela não tem ideia de como que é a sua empresa, seu faturamento, qual é o público que está, né? Qual o valor a sua empresa leva ao mercado, enfim, uma N série de coisas, tá?
que ele não consegue identificar. Ou seja, se você não tem foco naquilo lá, não mede, não tem como você melhorar esse procedimento. Então, esse é o primeiro passo. Você visualizar, fazer um raio-x, como que você é, aonde você está e para onde você quer chegar, tá? E quanto tempo isso vai levar no seu planejamento. E, se possível, se você conseguir visualizar, colocar luz nos seus possíveis obstáculos que você vai encontrar, seja uma concorrência, seja um shopping center, seja um feriado, uma pandemia, né? Coloque isso dentro do seu planejamento a partir de hoje, né? Porque aconteceu uma vez, duas, então é possível acontecer novamente. Então coloque tudo isso dentro de um planejamento, até porque em um dos vídeos o Gabriel falou de você fazer uma reserva de recurso, tá, de emergência, ou seja, pode ser uma emergência, uma oportunidade, tá? Então tudo isso tem que estar dentro do teu planejamento, até para que você, no tropeçar ou perceber um obstáculo que estava dentro dele, né, você tenha ações que você possa contorná-lo ou superá-lo. Eu acho que essa é a parte importante aí para você dar um pouco mais de foco aí e não desacelerar tanto, né? Essa é uma das ideias. Outra coisa, hein, Cláudio, uma coisa que eu tenho percebido bastante, ainda mais agora que a gente está fazendo esse projeto das lives aí, o pessoal, ele coloca muita dúvida, até no momento de como que eu devo fazer esse raio-x? O que é esse raio-x que eles tanto falam? Né? Como que eu vou montar um planejamento se eu não tenho, né? Por onde que eu começo? Tudo, por onde que... Não, como que faz isso daí? Então, veja, a dúvida já começa no processo inicial, antes do processo acontecer, já tá com dúvida, né? Eu tô percebendo muito isso com a interação que o público tá fazendo comigo e as pessoas vêm falando ali comigo no direct ali do Instagram sobre os assuntos que a gente vem falando, né? O assunto de ontem foi o planejamento semanal. E aí as pessoas com dúvida, cara, como que eu vou montar um planejamento semanal se meu negócio é imprevisível? Então, como que a gente vai colocar soluções quando se tem dúvida? Bom, aí vem a parte da criatividade. E eu gosto de falar... Oi? Nesse caso aí, quando o pessoal já começa com dúvida, eu acho que assim, ele fica muito criando desculpa, né? É que a dúvida, ela desacelera tanto que chega no ponto de paralisar. E aí você começa a criar mecanismos, porque você não tem a resposta, você não consegue achar o caminho. Então você vai começando a criar mecanismos para que você se convença que tá tudo certo, você tá onde tá, do jeito que tá. Esse é o ponto. Mecanismos de defesa. Exato. E aí eu entro no tema da criatividade aqui para resolver essas dúvidas pelo seguinte: a gente, né, passou por um processo de aprendizado ao longo das gerações, onde a gente é ensinado que sempre tem uma escolha certa, ou é A ou é B. Sempre vai ter uma escolha que ali você tem que decidir, e no erro, cara, é aí que tá o grande ponto, e eu acho que é a grande causa da dúvida e as pessoas se desacelerarem na hora de escolher. A gente sempre é ensinado nas escolas, na universidade, em tudo, que quando você erra, você é penalizado. No quê? Na nota, você não passa de ano, você tem consequências muito severas pelo erro. Então, o que a estrutura te formata na cabeça? Que errar não é bom. Que Exato. Se você errar, você vai sofrer consequências drásticas. Perfeito, entende? Bacana isso. E ninguém ensina como que a gente tem que errar, né? Ninguém ensina quando a gente erra, como resolver logo, entende? Ou encarar de uma outra forma esse erro, né? Exato, porque a gente está sendo criado de uma forma para ser perfeito, onde ninguém vai errar nunca, porque se errar, você vai ser penalizado. Exato. Não, erre, né? Veja o que está acontecendo, levante as informações. Quando a gente fala de raio-x, levantar as informações que você tem. O que, por quê, quando, como, onde, quem que tá fazendo. Né? As perguntinhas básicas dos porquês das coisas. Por que aconteceu isso? Tá, por causa daquilo. Mas por que isso aconteceu? Porque eu não tinha visto esse ponto. Por quê? Entendeu? Então você vai se questionando e você vai começando a criar, né, na parte criativa mesmo, as soluções para esses problemas. Né? Tirando a dúvida, porque você já tá fazendo o raio-x que você colocou aí, levantando as opções mais assertivas que você tiver ali na hora, e aí você vai entender que o erro... e aí você...
Eu acho que essa pegada que você está fazendo, inclusive, nas lives, lá na mão na massa, é por aí mesmo. Porque a pessoa começa a ter muita dúvida e faz aquela autoproteção, né? Tipo, como é que faz? Eu não tenho ideia do que é um raio-x, um planejamento, enfim. Ela começa a colocar barreiras. Então, exato. Feito é melhor que perfeito. Comece, porque ali surgem as dúvidas no campo de batalha, né? Onde uma mão na massa, no caso, e aí você começa a pensar, peraí, mas o que ele quis dizer? Ah, tá. E você vai fuçando e vai achando alternativas em relação àquilo lá, né? Criando dados aí. Bem isso. É um dos princípios. E bacana, perfeito essa sua analogia em relação a que a gente é treinado, né, a não errar. Se você erra, você é punido, você tem vergonha, né? Então você praticamente, quem é que quer passar por uma situação dessa? Daí acaba não fazendo, até para não ter esse constrangimento, né? Que louco isso daí. Até você falou esses dias no teu Instagram lá sobre se errar era bom, né? Uhum. E aí eu vi bastante gente falando, é bom porque a gente aprende com os erros. É bom porque a gente, né, erra rápido e tal. Eu até acho que falei que a gente errava rápido lá, era melhor. Mas literalmente, isso acontece na prática? A gente tem que errar rápido. Às vezes a gente nem sabe que tá errando, né? Tem um ponto cego. Eu sempre falo, como que a gente tira um ponto cego? A gente se desenvolve. Se chegou num momento onde você não sabe mais o que fazer e tá numa dúvida tão grande, é o momento de se desenvolver mais. É buscar um conhecimento, uma informação, é se associar com pessoas, e associar no sentido de, né, conversar, você buscar informação de quem talvez já passou por onde você tá. E aí vai partindo dessa criatividade de solução das dúvidas. Porque ainda a gente não tem um problema, a gente tem uma hipótese. Então a hipótese, se a gente parar para olhar, né, e perceber bem certinho ali, as hipóteses do que pode acontecer, quais são as consequências das minhas escolhas, a gente trava, a gente desacelera o processo. Por quê? E se eu errar? Se eu errar, eu vou ter perda de dinheiro? Pois é, mas é melhor perder um pouquinho de dinheiro agora do que você perder lá na frente que você tá maior. Não é verdade? O duro é analisar isso nesse momento, né? Perder aquele dinheiro que, cara, eu não posso perder. O cara só tem um tiro para dar. Né? Se você tem 2 balas, ainda beleza, mais tranquilo. Mas quando você tem uma bala só na tua agulha e der um tiro errado, ele pode te levar a nocaute total. E aí a gente fica congelado. Mas às vezes, por mais que você tenha uma bala só na tua agulha, você dando um tiro mais ou menos, né, na direção, mas não acertou o alvo, por exemplo, vem vindo um urso, sei lá, um animal na sua direção. E, cara, só tem uma bala para acertar essa fera vindo na minha direção. Ou eu mato ou eu morro. E você, cara, mira e atira. E erra. Aí você fala, pô, fudeu, morri. Às vezes esse tiro assusta essa fera e vai embora. Ou seja, você tem mais gás para você fazer ainda um pensamento aí e captar mais balas aí pro futuro, né? Então, às vezes é melhor atirar do que falar, cara, eu não vou atirar porque eu não tenho certeza se vou acertar. Exato. E Cláudio, eu enxergo 2 coisas quando o tudo ou nada tá na mesa. All-in? O all-in. Primeiro, você só chegou no momento de é tudo ou nada porque você está cometendo uma série de erros sucessivos e constantes. Por quê? Quando você tem esse planejamento, o levantamento de dados, que você consiga olhar para o teu negócio, para a tua vida, para tudo o que está acontecendo e tudo mais, e você consegue entender realmente o real cenário, você já vai olhando nos números que as vendas estão baixando, que você não está faturando como estava antes. Você já vai se entendendo, né, o que está fazendo na empresa que a produtividade está baixando. Você começa a olhar para a tua vida, você começa a ver que está com muito problema, muita coisa, né, tá te travando com muita situação e você começa a fechar os olhos para isso ao invés de resolver os problemas. Eu estou sentindo isso muito agora na crise, onde os clientes me ligam e falam assim, puta, Gabriel, deu uma melhoradinha, consegui fazer algumas coisas, mas, cara, tá difícil. Pois é, mas e o tempo todo que eu tô falando, né, para as pessoas, façam isso. Olha aqui, capital de crise precisa ter, faça um fundo, né, junte dinheiro, guarde um percentual do teu faturamento mensal, né, da semana ou do dia, para uma crise. Ah, pois é difícil, mas eu tenho que sair, porque minha esposa, porque meu marido, não sei o quê. Entende? Então, são uma série de erros suscetíveis, né?
Isso? Sucessivos, perdão. Sucessivos, né? Sucessivo. Um atrás do outro, que vão te colocar numa situação de que, cara, não tenho mais saídas. O que eu tenho que fazer? All in, vou dar tudo que eu tenho agora nisso aqui, seja que Deus quiser. Aí você começa a cantar com a sorte, tipo, joga pra mão de Deus alguma coisa que tava no seu controle. Entende? É disciplina forte pro fracasso. Olha aí, agora falou bonito. Mas então, você percebe o contexto que é, Cláudio? Assim, eu espero que esteja ficando claro, meus queridos inscritos e visualizadores desse vídeo. Mas assim, é um contexto que a gente tem que perceber, né? Quando a dúvida chega, primeiro ponto, o que está acontecendo? Por quê? Que se questionar mais. Outra coisa que a nossa sistema de ensino, além de fazer com que a gente seja perfeito e nunca erre, é não questionar. A gente começa a não pensar nas coisas criticamente. Por que é isso? De onde que veio? Qual que é a raiz disso? A gente sabe que é porque é. Ah, quem escreveu o livro? Ah, porque os pesquisadores fizeram. Tá, mas qual que foi a linha de raciocínio dos caras? O que eles estavam lá na década de 70 estudando, que hoje no mundo que a gente está já nem serve mais, então sendo ensinado da mesma forma. Percebe? Então tem esse questionamento crítico da coisa. Além de olhar, né, a situação como um todo, ver quais são os possíveis erros, diminuir, né, a chance de errar e ir para frente, né, com o erro, né, errei, o que eu vou fazer? Cara, vê o que errou, o que deu errado e tenta corrigir o mais rápido possível. Ah, mas não tenho mais opções. Sempre tem opção, né? E se não tem opção, a opção é não ter opção. Acabou. Chegou no fim, começa de novo. Entende? Então, é um contexto, né, cara? Um contexto. A dúvida, eu acho que é o primeiro sinal indicador de que algo precisa mudar, né? É o primeiro indicador que precisa ser analisado, porque ela já vai te desacelerar. E dependendo da dúvida do momento que você tiver, ela vai te paralisar. Porque se eu faço isso, eu quebro. Se eu faço aquilo, eu demito. Se eu faço esse outro, eu vou prejudicar alguma coisa. Me entende? Então esse é o primeiro ponto que eu vejo assim quando surge uma dúvida, né, para não paralisarmos e não desacelerarmos também, né? Exato. Eu acho que a gente deveria assim, ao longo do processo todo, você fazer um exercício, exercitar, igual eu e o Gabi, a gente gosta muito de fazer atividade física por vários motivos, né? Um gosta mais, outro gosta menos, mas tem um objetivo que é saúde, né? Saudável, pelo menos pra mim, né? Pra mim também, né? Então tá, às vezes é estético, né? Então, enfim. Mas eu acho que a gente precisa fazer esse exercício com nós mesmos, tá? Em relação a essa blindagem das dúvidas em si. Você tem que, volta e meia, pensar e repensar por que você tem essas dúvidas, por que você paralisa, por que você não toma ações imediatas em relação a isso daí. Claro, em situações novas, a gente realmente não tem uma base para tomar decisões, mas um mínimo de base você tem, porque você tem alguma vivência no mercado, né? Ninguém tem 5 anos de idade que não tem nenhuma experiência, até quem tem 5 tem uma experiência. Então, baseado no teu conhecimento anterior, você vai tomar algumas atitudes, por mais que essas atitudes talvez não estejam coligadas com a situação atual, mas alguma certa experiência onde você tem que correlacionar uma situação com a outra, né, para tomar alguns objetivos. E aí não ter medo da seguinte coisa: decida, certo ou errado, decida. Porque você, como líder da sua organização, né, à frente da parte dos seus negócios, dos seus empreendimentos, não é possível você ficar atrás esperando que todo mundo faça para depois você fazer. Né? Porque tem um grupo de pessoas olhando para você e olhando, e aí? Qual vai ser a decisão? Paramos, não paramos? Fazemos, não fazemos? Né? Então, de qualquer forma, decida. Porque qualquer caminho que você seguir, tá, existe uma solução posterior que você pode corrigir. O que não tem correção é um líder que não tem decisão. Aí você para toda a tua organização e a coisa não anda, que é pior do que você errar, na minha opinião. Pois é bem isso. E aí, Cláudio, eu chamo a atenção para uma causa muito interessante sobre isso. Quando o líder não consegue tomar decisões, ele está, né, ao meu ver, na minha singela opinião, onde ele está com problema de responsabilidade.
Ah, não, eu tô com problema de responsabilidade, como assim? De assumir a responsabilidade. Porque quando a gente entende, né, e isso foi muito claro para mim alguns anos atrás, quando a gente entende que ao assumirmos, né, a responsabilidade das coisas, não culpa, mas a responsabilidade do porquê das coisas aconteceram da forma que aconteceram, e a gente pelo menos souber saber, né, explicar o porquê da coisa aconteceu, você vai tomar decisões muito melhores e com muito mais qualidade do que você ficar escondido atrás de uma, né, desse exemplo que você deu ali, das pessoas fazerem e tudo mais. Por quê? A gente tem, primeiro, a trava de falar que tem que ser perfeito e fazer as escolhas da melhor forma possível, porque errar é ruim, né? Então, quando você erra, você é desqualificado naquilo que você está fazendo, né? Segundo ponto, quando você assume um erro, você está se expondo, né? E as pessoas, elas não gostam de se expor. Elas têm dificuldade em expor os pontos fracos. Só que é no ponto fraco que a liderança, ela se torna forte. Porque você traz para perto a tua organização, você traz para perto as pessoas com quem você convive, você traz para perto, né, as pessoas que estão envolvidas no teu processo ali produtivo. Porque existe uma hierarquia dentro da empresa onde as pessoas, elas te veem, né, como o auge do negócio. Então, como que você vai tomar uma responsabilidade de que errou realmente? Como que você vai assumir isso perante a sociedade onde você vive, né? A sociedade que eu digo, o círculo social ali. Então isso vai gerando um monte de mecanismo de trava. Não tomar a decisão já é uma consequência, não é mais a causa dos problemas. Então, ao meu ver, isso é antes ainda. É antes do cara olhar para ele e falar assim, cara, tem que tomar uma decisão. Não, deixa o barco andar. Mas por que tem que deixar o barco andar? O que vai me acontecer? Ah, me sinto desconfortável em tomar uma decisão. Meu Deus, eu fico muito tenso. Tá, mas por que fica dessa forma? O que tá acionando na nossa cabeça quanto gestor? O que vai passar, né? O que a gente vai dizer e vai acontecer se a gente tomar a decisão? Ah, mas e se eu errar? Ah, então você tá com medo do erro. Tá, mas e por que tá com medo do erro? Entendendo que a gente é condicionado a ser perfeccionista, né? De tirar a maior nota, de não errar. Se você errar, você vai ser penalizado, um monte de coisa. A gente já começa a entender o porquê disso tudo acontecer. Então percebe? É sempre você vai pegando a causa que está acontecendo e vem tentando trazer a raiz do problema. Sem contar que a gente, né, no meio familiar, é colocado um monte de questões de travas mentais na gente que a gente vai refletir no nosso negócio. Então é a aprovação de pai que não teve, é o apoio de uma mãe que não aconteceu, né? É uma palavra que faltou de alguém que você considera muito importante no teu meio. Quando você errou, alguém te desqualificou na frente de outras pessoas que eram importantes para você, aí você fica, pô, eu errei, as pessoas me julgaram e quem eu achava que era importante na opinião ali do momento me reprovou. Pronto, você nunca mais vai querer falar nada, entende? Então é sempre um contexto isso, e eu tenho trazido muito isso nas consultorias, porque é muito engraçado. Os gestores, eles vão falando isso, quando eu começo a conversar sobre, as coisas, elas vão aparecendo e eles vão falando, caramba, eu até sei o momento que isso aconteceu. Nossa, me veio um momento que alguém falou alguma coisa pra mim que aconteceu isso daí. Então passa a ser um contexto muito mais assertivo e mais claro para resolver um problema de decisão, né? Essa reflexão toda. Sim, e a pessoa parece que reforça essa situação e aquilo lá começa a fazer uma forte parte da sua característica, né? Tudo isso que você falou agora. Ele fica pensando e aquilo parece que vai cimentando dentro da sua cabeça de tal forma que quase impossível de se quebrar, né? Eu digo quase impossível porque tudo é possível. Tá? Desde que você perceba que existe a situação de trava dentro de você e você trabalhar essa quebra, né? No primeiro momento você vai criar mecanismos de você desviar desse obstáculo, né? Basicamente é assim que funciona. E aí, exato, a partir do momento que você tem essa habilidade, você vai meio que destruindo esses bloqueios até que ele não faça mais parte de um obstáculo na sua vida. Ou seja, sair esse, vai vir um outro, até maior, inclusive, porque é assim que funciona, né? Sempre obstáculos maiores para você avançar na sua vida, né? Exato. Eu pelo menos entendo dessa forma aí. Mas é bem assim que acontece. E assim, quando acontece esse tipo de coisa, Cláudio, o problema ficou mais
ficou maior, né? Ficou mais intenso, ficou mais pesado. Outro ponto que eu costumo falar também nas consultorias é o seguinte: a gente sempre vai ter desafios e a gente vai ter a nossa preparação. Então pensa num eixo X, Y, assim, ó, né? Um eixo aqui, outro aqui. Então se você tem uma alta preparação para o teu desafio alto, você entra num estado de flow, onde tua cabeça começa a funcionar de tal forma que você vai conseguir desempenhar e você vai vencer as coisas, você vai dizer, meu Deus, venci, foi top, beleza. Só que o problema é quando o teu desafio tá grande e a tua preparação tá baixa. Aí o que vai te gerar? Ansiedade, vai te gerar falta de motivação, você vai ficar tenso com a situação, por quê? É um problema muito maior do que aquilo que você tá preparado. Como é que resolve isso? Olha, se o teu desafio tá muito grande, você tá ficando ansioso com o problema, se desenvolva. Mais do que o problema. É por isso que o problema é bom, ao meu ver. Quanto mais problema você tem, você pergunta, né, não trazendo o que eu disse no começo do vídeo, que muito problema e tudo mais. Não é probleminhas corriqueiros, é situações que acontecem onde você precisa demandar força e energia para resolver. Tá? Que vamos deixar claras as coisas aqui também. Mas quando você tem um desafio maior e você se desenvolve, você consegue melhorar a tua capacidade. E aí é esse degrau que você está falando. Né? Cada desafio vai ficando para trás porque você se desenvolveu no processo. Você criou essa linha de aperfeiçoamento para resolver o problema anterior. Claro que vai chegar problemas maiores, você está subindo de nível, não é verdade? Outro ponto interessante ainda é que quando teus desafios estão baixos, né, tuas metas não estão muito arrojadas, aquela coisa não te dá aquele frio na barriga, e você tem um grande nível de preparo para isso, você também vai ficar desmotivado, vai ficar depressivo, vai ficar num sentimento de que tudo é em vão, nada é, isso daí não vou fazer, pelo amor de Deus, sabe, eu vou perder meu tempo com aquilo, não vê ânimo na coisa de fazer. E é justamente isso aqui, ó, eu só preparo com os desafios estar alinhados da melhor forma, né, e a gente cai nesse ponto que você falou, onde novos problemas vão acontecer e novas situações vão demandar mais tempo, mais energia, e aí você vai tendo problemas maiores cada vez mais, porque a gente está se tornando maior frente às coisas que estão acontecendo. Eu gosto muito disso daí, a gente nem fala como, no nosso cotidiano, a gente não fala nem como um problema, mas desafios, né? Exato. E tanto eu quanto o Gabi aqui, a gente é movido a desafio. Claro que no primeiro momento a gente fica meio, nossa, como é que vamos fazer isso aqui? Mas isso nos motiva, inclusive, a fazer mais, né? E é o que a gente está fazendo, já vai fazer a segunda semana já, de um desafio maior do que a gente já estava fazendo. E isso é muito legal, né? Porque agora a gente começa a colocar alguns números em relação a isso daí e com certeza melhorou bastante a nossa qualidade, nosso alcance, inclusive, na parte de conteúdos aí. Pelo menos eu estou sentindo isso daí, está sendo muito legal, né? O envolvimento está muito bacana. E a gente está se preparando. Então, ainda a gente está caminhando, mas o importante é você entender que a dúvida sempre vai existir. Mas o importante é você colocar eles na tua cabeça de que forma você vai encarar isso daí, entende? Se você encarar como um problema, um obstáculo, até intransponível, pronto, parou ali e já era. Agora, se aquilo tudo for uma coisa que você entende como um desafio para você, aonde você, superando aquilo, você vai melhorar e muito, cara, bastante assim, animador, entusiástico fazer aquilo lá. Motiva, né? Motivador demais. Eu sou um cara que acordo cedo, mas é ridículo ficar acordando todo dia 5 horas da manhã, né? 5 e pouco. Todo dia eu tô acordando. Cara, e às vezes eu nem quero, mas eu acordo. Então, tipo assim, de tão animado que eu tô assim de fazer as coisas, né? Cara, vou lá e tal. Então eu acho que a gente precisa ter essa energia dentro de nós, né? Essa chama de sangue nos olhos, né? Faca na boca. E ir pro dia a dia, cara, fazer as coisas acontecer, cara. Eu acho que o tesão de você viver é viver com intensidade, né? E essa intensidade, ela vem com os desafios. Não com problema, desafios. Eu acho que essa palavra é bacana você fazer essa mudança de chave, né? É verdade. Nossa, muito bacana isso. E realmente, né? Às vezes a gente tem todas as opções, tem tudo nas nossas mãos e acaba não aproveitando as oportunidades por não ter essa questão de desafiar mais, né? Esse sangue no olho, de cara, né? Me dá aqui isso aqui, deixa eu resolver, como assim não?
né? Ter aquele brilho, assim, de me dá aqui, vou fazer. Não sei como é que é, mas vou dar um jeito, sabe? Mas não é É legal? bem isso daí, isso é bacana. É, dá vontade de, sei lá, cara, destruir tudo, cara. Vou pra cima, não quero nem saber. É pra fazer, vou fazer. E foda-se. Realmente, ligar esse botãozinho na cabeça e ir pra cima, né, cara? Eu acho bem legal. Então, várias vezes, e eu acho que essa parceria que eu tenho com o Gabi é muito legal, porque eu sinto que, cara, eu tô aqui, eu vejo que ele tá lá também, a gente tá conectado. É capaz da gente se esmurrar de tanta vontade que a gente tem de crescer, né? De fazer as coisas que, tipo assim, vamos, cara, vamos, eu também vou. Enfim, os dois estão super animados e gastar um pouco dessa energia. Também acho que por isso que a gente faz atividade física, né, cara? Gastar um pouco de energia ali. Claudio, eu acho que é isso daí hoje. O que você acha? Tem mais um ponto tá pra gente legal. levantar aí? Não, bacana. Eu acho que é isso daí. Passar sempre pro pessoal assim, talvez ficou um pouco assim, parece que meio filosófica em relação a tudo isso, mas siga um cara também que já é falecido, mas é um cara fodástico. O nome dele é Jim Rohn. E ele sempre falava que para as coisas melhorarem, você precisa melhorar. Ou seja, faça um autodesenvolvimento de proteção em cima da sua mentalidade, tá? Em relação a dúvidas, mude sua chave. Dúvida não é um problema, dúvida é um obstáculo, dúvida é um desafio. Se você mudar essa chave, com certeza, quando vier um próximo desafio para você, você vai encarar ele de uma outra energia, de uma outra forma. E aí, com força, com foco, com tranquilidade e visão de futuro, com um planejamento bacana, sem desculpas de que eu não sei fazer, mas eu vou procurar saber como faz isso, com certeza, um planejamento de 10 anos vai mudar a sua vida. Se você conseguir fazer um planejamento de 20 anos, vai mudar completamente a sua vida, né? Isso eu posso dizer para vocês. Beleza? Acho que é por aí, né, Gabi? Por aí mesmo, Claudião. Muito bacana. Essa nossa conversa de hoje, né, foi justamente, acho que, trazer a claridade, né, pro pensamento, né, ficou um pouco filosófico realmente, mas acho que essa clareza falta um pouco, né, quando a gente vai conversando no nosso cotidiano e tudo mais. Então eu espero que, senhoras e senhores, né, que tenham aproveitado o vídeo até aqui, tenham trazido a claridade, né, pro pensamento, onde conseguiram, né, possa conseguir enxergar melhor, de uma nova ótica, uma nova forma, as dúvidas que acontecem, certo? Pessoal, obrigado por ter assistido. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta ele, se inscreva no canal, compartilhe aquele amigo que você acha que vai também trazer a claridade do pensamento em relação às dúvidas, certo? Aqui embaixo vai ter nosso canal do Telegram, não deixe de entrar e participar, porque lá a gente está colocando sacadas todos os dias praticamente, de situações, insights, pensamentos, assim como esses de hoje. Então se inscreva e tem o nosso link do Instagram também, caso você queira ter mais proximidade no nosso cotidiano lá. Muito obrigado e um grande abraço, até a próxima. Valeu! Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Tchau.